Bom dia. Bom dia. Gostaria de saudar a mesa na pessoa do vereador Jorge, parabenizá-lo já pela iniciativa, né, pelo compromisso que tem demonstrado ao longo do seu período aqui na Câmara Municipal de São Bernardo, com a promoção da vida e da família. Queria saudar a todos os presentes também, é uma alegria estar aqui, a segunda vez que venho à Câmara Municipal de São Bernardo, sempre com convite do vereador Jorge, e sempre para participar desses eventos tão bonitos, em que se retoma a necessária reflexão acerca do valor da vida e da família, e do que nós podemos fazer para que estes valores possam ser preservados. Quando a gente fala da defesa da família, da promoção da família, nós estamos falando do reconhecimento de um direito humano, né? Nós não estamos falando da defesa de uma pauta política ou religiosa ou partidária ou coisa do tipo. Nós estamos falando da defesa e da promoção do reconhecimento de um direito humano. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela diz que a família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. A Constituição Federal de 1988 sintetiza essa afirmação da Declaração Universal dos Direitos Humanos no artigo 226, dizendo que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Nas duas afirmações estão condensadas esse mesmo valor. A família é o elemento natural, fundamental da sociedade. Sem as famílias não temos sociedade. Por conta disso, para que a gente preserve as sociedades, a vitalidade das nossas sociedades, precisamos cuidar, proteger as famílias. A proteção da família é uma responsabilidade da sociedade como um todo, que é um mecanismo de autodefesa. Quando a sociedade defende, promove, reconhece, valoriza a família, ela está se protegendo, porque está protegendo as suas bases. É como uma construção, ela tem o seu fundamento, e se a gente não zelar, a casa pode cair. Se a gente não cuidar dos fundamentos, se a gente deixar as estruturas expostas, etc., a gente pode ver ruir a casa. Essa analogia nos ajuda a compreender como que a sociedade, com todas as suas instituições, o que elas precisam para funcionar bem. E aqui entra a forma como que essa proteção da sociedade e do Estado se concretiza. Em primeiro lugar, cada família tem uma responsabilidade, cada pessoa tem uma responsabilidade com a promoção, com a defesa da família em que ele está. Todos nós pertencemos a uma família. A família é uma realidade a qual todos nós pertencemos. Podemos optar por não constituir uma família. Isso também é um direito humano, né? As pessoas são livres para escolher casar-se e ter filhos ou não. Então, podemos optar por constituir ou não constituir uma família. Mas nós não podemos optar por ter ou não ter uma família. Por quê? Porque a primeira condição de todo ser humano é a condição de ser filho. Né? O umbigo está aqui para nos lembrar disso, né? Que a gente saiu de alguém. Né? Então, a condição, a filiação é o elemento primordial da vida familiar. Isso, todo mundo é filho. E por ser filho, pertence a uma família e tem responsabilidades para com ela. Então, toda pessoa defende, promove a família, valorizando, reconhecendo, assumindo as suas responsabilidades para com a sua família, seja a família da qual nasceu, seja a família que eventualmente escolheu constituir. Mas essa responsabilidade não é uma responsabilidade somente das famílias e das pessoas. Também o Estado, também a sociedade tem responsabilidades com relação a isso. Né? Então, pensar a sociedade, por exemplo, uma empresa tem responsabilidade para com as famílias dos seus colaboradores, ou deveria ter. Uma associação comunitária tem responsabilidade na proteção das famílias dos seus associados, uma comunidade, uma vizinhança, etc. Né? Uma comunidade religiosa, ou seja, os entes da sociedade têm responsabilidade. E o Estado também tem. E a política pública é a forma como o Estado
assume a sua responsabilidade. A Constituição Federal, ela fala que a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. Então, ela fala de um direito da família, que é o direito à proteção por parte da sociedade e do Estado. Mas essa mesma Constituição, e a gente está muito acostumado a ouvir sobre os direitos e pouco sobre os deveres. Mas essa Constituição de 88, que é muito famosa por reconhecer muitos direitos, ela também é uma Constituição que confere sérios e graves deveres à família. Então, quando, por exemplo, se fala de educação, a Constituição, no artigo 205, diz o seguinte: a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família. Então, a família tem um dever grave com relação à educação dos seus membros. O deputado Rogério Santos, que falou aqui no início desse evento, lembrou muito bem desses deveres. Então, não há possibilidade de pensar a educação, a garantia do direito à educação de todos os membros da sociedade sem pensar as responsabilidades desse binômio, Estado e família. Então, se a gente não pode esperar, não podemos pensar, quando falamos de educação, lembrarmos somente da escola e das instituições educativas. Temos que pensar também como a família vive isso. E é interessante notar, por exemplo, que a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela fala justamente de que a educação é o processo que acontece, entre outros lugares, na escola. Mas educação e escola não são sinônimos, né? Então, o primeiro artigo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação fala isso. A educação é um processo que se dá na família, na comunidade, nas associações, nas instituições educativas, nas escolas, etc. Então, o artigo 229 da Constituição, então, ele sintetiza essas responsabilidades da família dizendo o seguinte: os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores, a maioria de nós que estamos aqui nesse evento hoje, tem o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, na carência e na enfermidade. Então, os pais têm o dever de assistir, educar e criar os seus filhos. E os filhos maiores têm o dever de amparar os pais na velhice, na carência e na enfermidade. Esse fenômeno hoje ainda é mais importante, porque a gente tem um aumento da expectativa de vida. Então, o número de pessoas que vão chegar a essa fase da velhice aumenta a cada dia. Isso é uma coisa boa, é resultado do avanço da medicina, é o resultado do avanço da oferta, né, da disponibilização, inclusive por parte da ação do Estado, desses recursos e desses avanços no campo da medicina. Então, o número de pessoas que vão viver isso aumenta e, consequentemente, a responsabilidade dos filhos adultos também aumenta, porque vão ter que assistir os seus pais por mais tempo, né? Porque eles vão ter que demandar essa assistência um tempo maior. Agora, para educar os filhos ou amparar os pais na velhice, as famílias precisam ter acesso a equipamentos públicos acessíveis que ofereçam serviços de qualidade. Então, e aí entra a função subsidiária do Estado de que falava o deputado Rogério Santos aqui no início, né? Então, ou seja, o Estado não pode substituir a família, mas ele precisa subsidiar a família, ou seja, ele não pode fazer o que a família poderia fazer, porque é muito custoso e ele será ineficiente para isso. E eu vou dar um dado que mostra bem claramente essa ineficiência do Estado quando ele precisa substituir a família. Mas o Estado precisa subsidiar. O que significa? Apoiar, promover a família para que ela esteja em condição de cumprir suas responsabilidades. Então, por exemplo, quando o Estado faz uma creche, o que ele está fazendo? Ele está subsidiando a família, porque tendo uma instituição que possa cuidar da criança durante um período, pais e mães terão condições de estar no mercado de trabalho para garantir a renda necessária para prover o sustento da sua família. Quando o Estado oferece um serviço de saúde de qualidade, uma unidade básica de saúde que atenda bem equipada, com profissionais, o Estado está subsidiando a família, porque sejam as crianças, sejam os adultos, sejam os idosos, terão acesso, e aí fica mais fácil, por exemplo, assistir os filhos,
quando eles estão enfermos, se eu tenho o apoio de uma unidade de saúde. Mas o papel da família nunca é substituído, porque a gente fala, a saúde, a gente identifica a saúde primeiro com o hospital, com a unidade de saúde. Mas o primeiro lugar onde as pessoas são cuidadas é na família. Você leva uma unidade de saúde depois que você esgotou as suas possibilidades dentro de casa. Não é verdade? Então, as próprias indicações do médico, você tem febre, se tiver 3 dias de febre, leva a unidade de saúde. Quer dizer que no primeiro dia de febre, o que você faz? Você dá um remédio, você cuida da pessoa ali, você ajuda ela a ingerir líquido, ou seja, você está cuidando da saúde. Isso quem faz a família. Então, as famílias precisam desses espaços. Os idosos, e agora a gente vai ter um número maior de pessoas que vão necessitar disso, ou seja, os filhos adultos vão continuar precisando trabalhar para prover o sustento das suas famílias. Mas quando a mobilidade desses idosos diminuir, quando eles precisarem de um cuidado durante todo o dia, o Estado precisa subsidiar as famílias, por exemplo, instalando centros-dias, lugares em que os idosos ou pessoas com deficiência podem ficar durante o dia, enquanto os seus responsáveis, filhos ou pais, trabalham e voltar ao cuidado da família no final do dia. Então, instalar um centro-dia é uma forma do Estado subsidiar a família. Então, as famílias precisam desse apoio do Estado. Então, aqui eu já falei de algumas políticas públicas, infraestrutura, para isso. Então, creches, unidades de saúde, centro-dias, todas são formas do Estado apoiar as famílias, subsidiar as famílias naquilo que elas precisam assumir, que é o cuidado dos seus membros, que é, diga-se de passagem, a tarefa mais importante de qualquer pessoa. Cuidar das pessoas é a tarefa mais importante que nós temos que desempenhar. Porém, muitas famílias também precisam de recurso e, por diversas razões, não dispõem dos recursos necessários para prover o mínimo do sustento para os seus familiares. E aqui existem políticas, e aqui a gente tem o secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade, então a gente tem que pensar, por exemplo, ofertar vagas de trabalho, qualificação profissional para que pais e mães de família possam prover o sustento dos seus membros e, em último caso, quando não for possível por esse meio, transferir renda para essas famílias mais vulneráveis para que elas possam prover o sustento dos seus membros. Tudo isso são políticas que devem ser implantadas. Mas nós falamos de 2 coisas que as famílias precisam para assumir suas responsabilidades: infraestrutura e renda. E aqui está bem consolidado o papel. E aí, quando a gente fala de famílias fortes, a gente entra num terceiro campo, que é justamente a capacidade das famílias de cuidarem dos seus membros. Não é óbvio que todas as famílias, que mesmo dispondo de infraestrutura e de recursos, tenham a capacidade de cuidar dos seus membros, respeitando e reconhecendo a dignidade deles. E aí eu vou dar um exemplo para vocês que ilustra isso. A cada hora, 13 crianças é vítima de violência no Brasil. Na faixa etária de 0 a 4 anos, que é uma faixa etária em que, infelizmente, essa violência cresce, mais de 80% dessas violências são praticadas aonde? Dentro de casa. A casa é o lugar, infelizmente, onde essa violação de direitos humanos foi praticada. Então, o que a gente precisa pensar com relação a isso? As famílias precisam de capacidade, porque, infelizmente, em muitos lares tem acontecido a violência. E a gente ouve falar muito da violência contra a mulher, que é um problema grave da nossa sociedade. Mas a gente tem a violência contra a criança. E aqui, pensar o fortalecimento das capacidades das famílias é uma forma de garantir que essas famílias tenham condições adequadas para isso. Então, o que é o programa Famílias Fortes, que nós temos implementado no município de Osasco desde 2023? E aqui eu queria fazer uma nota. A partir de um trabalho que começou numa Câmara Municipal como essa. Então, o trabalho que hoje a gente realiza como política pública no município de Osasco, na Secretaria da Família, nasceu de eventos como esses,
quando o deputado Rogério Santos era vereador na cidade de Osasco e começou essa reflexão. Então, acredito que também aqui, né, no município de São Bernardo, reflexões dessa natureza possam amadurecer a administração pública para que essas ações aconteçam. Então, o que acontece? Essas famílias precisam melhorar as suas capacidades. Então, o programa Famílias Fortes é uma metodologia para fortalecer o vínculo familiar e melhorar as habilidades parentais entre pais, mães ou responsáveis de crianças de 10 a 14 anos. Então, são grupos de 15 famílias que se reúnem durante 7 semanas para refletirem, aprenderem, aprofundarem modos adequados de comunicação e de educação dos filhos, para recuperar certas coisas que se perderam em termos do papel dos pais na formação dos seus filhos. Então, é uma espécie de um curso que as famílias frequentam durante 7 semanas, que é oferecido em escolas, sobretudo escolas da rede municipal. Recentemente iniciamos também com a parceria com as escolas estaduais, e com organizações da sociedade civil. Então, já fizemos com 4 organizações da sociedade civil. Então, essa metodologia, a Prefeitura de Osasco capacita os facilitadores, produz os materiais, que são os manuais que orientam a atividade dos facilitadores, cadernos de atividade para os pais. Por quê? Porque nós precisamos nos preparar para desempenhar os papéis importantes. É verdade ou não é? Então, para ser um professor, eu preciso se preparar. Para trabalhar numa indústria, eu preciso passar por cursos, etc. Mas para a atividade mais importante que a gente tem na vida, que é cuidar das pessoas e cuidar, sobretudo, das crianças e adolescentes, a gente muitas vezes não tem acesso a nenhum tipo de preparação. Então, a finalidade do programa é justamente oferecer aos pais uma oportunidade de aprofundar o seu conhecimento, suas práticas, rever as suas práticas e suas atitudes no relacionamento com os filhos, para que essa comunicação se fortaleça, para que esse vínculo, para que essa interação se aproxime e para que os pais possam ajudar os seus filhos a se desenvolver de forma eficaz. E aí, para finalizar, eu queria falar um pouco dos resultados que esse programa tem produzido no Brasil e no mundo. O programa Famílias Fortes ele foi desenvolvido inicialmente nos Estados Unidos, na década de 90, depois de que uma série de estudos mostraram que havia uma relação muito clara entre o estilo parental, ou seja, a qualidade da interação, da comunicação dos pais com os filhos, e o desenvolvimento dessas crianças. Então, por exemplo, o desempenho escolar dessas crianças, a saúde mental das crianças e dos adolescentes, posteriormente, o envolvimento dessas atividades, dessas crianças em atividades ilícitas, em delitos, a iniciação sexual precoce, a gravidez na adolescência, ou seja, uma série de desfechos, de resultados em termos de desenvolvimento de adolescentes. Os estudos mostraram, a partir da década de 90, que estavam diretamente conectados com a qualidade da interação, da comunicação que esses adolescentes tinham com os seus pais desde a infância. Então, qual foi a finalidade do programa? Melhorar essa comunicação e essa interação, ajudar os pais a assumirem um estilo parental mais adequado, que combinasse a expressão afetiva, o encorajamento, o apoio emocional, que é considerado, chamado na literatura de responsividade, com a exigência, que é o quê? Que é a supervisão, o monitoramento das atividades, o estabelecimento de regras claras, de consequências para o descumprimento das regras. Então, ajudar os pais a serem mais exigentes e mais responsivos com seus filhos era ajudar essas crianças a estarem afastadas de condutas de risco e a estarem melhor em termos de saúde mental, de engajamento escolar e assim por diante. Então, no Brasil foi traduzido uma versão desse programa, na verdade, uma versão desenvolvida na Universidade de Oxford, em Brookes. Uma metodologia, inicialmente essa metodologia desenvolvida nos Estados Unidos era realizada em 14 semanas. Então foi feita uma adaptação para reduzir para 7 semanas, porque era difícil engajar famílias para ficarem durante 14 semanas no programa. Então foi reduzido para 7. Por que para 7? Porque foi o mínimo necessário para verificar se uma mudança no comportamento dos pais.
Então, o que os estudos mostraram é que para que os pais mudassem as suas atitudes na relação, na criação, no cuidado dos seus filhos, precisava-se de ao menos 7 semanas. Então, o programa reduziu para isso. Para quê? Para que ele ficasse mais acessível. Então, o Brasil, em 2013, traduziu e adaptou culturalmente essa versão de Brooks, que já foi traduzida e adaptada para 25 países no mundo. E aí, essa tradução e adaptação começou a ser implementada. Um estudo de avaliação que foi feito no Brasil, em 12 cidades brasileiras, com 1.800 pessoas, um estudo controlado, randomizado, um estudo clínico, mesmo tipo, mesmo padrão de estudo que é feito para testar medicamentos, vacinas, etc., foi feito com a aplicação do programa no Brasil. E qual foi o resultado desse estudo? Entre os pais que participaram do programa, comparados com aqueles que não participaram, que estavam no grupo de controle, todas famílias inscritas no cadastro único, ou seja, famílias em situação de vulnerabilidade, atendidas por centro de referência de assistência social. Então, em cada unidade dessa foram selecionadas 30 famílias. Aleatoriamente foram sorteadas 15 para receber o programa e 15 para ficar como grupo de controle. Depois de 2 anos da aplicação do programa, foram feitas 4 coletas de dados antes de iniciar a aplicação, 6 meses depois, 12 meses depois e 24 meses depois. Para a gente responder as 2 perguntas, o programa muda algo nas atitudes dos pais, na relação familiar? Essas mudanças permanecem ao longo do tempo? E a resposta que nós tivemos foi que 2 anos depois de participarem do programa, houve uma redução de 60% no comportamento negligente dos pais. Comportamento negligente é o contrário daquilo que eu falei, pais exigentes e pais responsivos. A negligência no Brasil, no mundo todo, inclusive, é considerada uma violência, uma violação de direitos humanos. Então, no Brasil, infelizmente, nós temos mais de 30% de famílias enquadradas nesse estilo parental negligente, ou seja, onde não se cuida adequadamente, não se supervisiona adequadamente os filhos. Consequentemente, aumenta a chance deles se envolverem em comportamentos de risco. Então, houve uma redução de 60% do comportamento negligente dos pais, houve uma redução de 76% nos episódios de embriaguez dos pais presenciados pelos filhos, houve uma redução de 25% no consumo de álcool dos adolescentes, uma melhoria, uma redução do estresse, aumento das capacidades de resolução de conflitos, seja familiares, seja na comunidade, enfim, uma série de resultados positivos. Isso tudo nos mostra que a defesa, a promoção, a proteção da vida, ela tem que começar na fecundação, como o doutor Shinomata, tenho que lembrar nos colocou aqui, tem que começar na concepção, mas tem que ir até a morte natural. E quando a gente tem crianças e adolescentes, sobretudo em um país como o nosso, marcado, infelizmente, pelo crescimento da violência contra crianças e adolescentes, a gente precisa fortalecer as capacidades das famílias para que a vida dessas crianças e adolescentes possa ser protegida e defendida. Fortalecer os vínculos familiares é um caminho necessário para que a gente garanta o desenvolvimento integral e o respeito à vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E eu espero que nós aqui, enquanto sociedade, possamos nos engajar nesse compromisso para que cada vez mais essa preocupação, essa sensibilidade chegue na administração pública, nas organizações da sociedade civil, para que a gente possa fazer um grande envolvimento, um grande compromisso social de apoiar as famílias para que elas tenham desenvolvidas as suas capacidades de fortalecer os seus vínculos, de melhorar a comunicação, para que a nossa sociedade como um todo se desenvolva. Muito obrigado.